Isso. Eu tenho a convicção absoluta de que Paulo estava sempre entre a cruz e a caldeirinha, literalmente. A cruz de Cristo, evangelho puro, a caldeirinha, as relações humanas. E aí ele diz, ele deixa claro que ele faz de tudo para com todos para ganhar alguns. Então há ocasiões em que ele se faz de tudo, de judeus para com judeus, de gentios para com gentios, de grego para com gregos, ele se faz. Ele tem um princípio absoluto, o princípio é Jesus. É por causa disso que ele diz aos Colossenses, porque em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Em Cristo isso tudo tem que acabar, embora, escrevendo aos Colossenses mesmo, ele dê conselhos sobre como os patrões de escravos, os donos de escravos, deveriam lidar com os escravos, os patrões crentes, os donos crentes, e como os escravos crentes deveriam lidar com os seus proprietários. Ele lida e diz como as mulheres e os homens deveriam se tratar, naquela média ponderada que não causaria escândalo nem a judeus nem a gregos, porque ele entende que aquilo ainda é relacionalidade cultural, não é ainda o cerne do evangelho. O cerne do evangelho ele não negocia nunca, é apedrejado por ele, mas ele faz essas médias ponderadas que são os aplicativos circunstanciais que estão nas cartas. Mas esses aplicativos são relativos, tinham a ver com o tempo e a hora. Paulo, podendo ver aquilo tudo acabado e podendo acabar com aquilo tudo, ele acabaria, porque no mundo dele não havia diferença entre homem e mulher, não havia diferença entre judeu e grego, não havia diferença entre escravo e livre. Tudo isso deveria acabar, deveria haver uma abolição do machismo, do chauvinismo, da dominação, da humilhação feminina, da arrogância judaica, da atitude de superioridade dos gregos, de qualquer que fosse o complexo de humilhação de qualquer outro povo comparado com eles, ou qualquer que fosse a absolutização que tornasse um ser humano objeto de um proprietário. Tudo isso era perverso e ele queria que acabasse, porque em Cristo isso não havia. Esse é o princípio absoluto. O resto é aplicativo relativo. E lidar com os aplicativos relativos é o que todos nós fazemos. Eu estou fazendo isso, como eu disse, desde que me converti. A cruz. O resto é caldeirinha, que você vai vendo onde está menos quente e ajudando, ajudando. Eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu tive que pegar na caldeira mesmo e me escalpelar todo e dizer, mas nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo, todavia, em tendo oportunidade, tem que aproveitar a chance da liberdade de se expressando e de conquistando espaços maiores para quem precisa de oxigênio, de espaço e de liberdade. E não são os crentes, são os que não têm lugares na Assembleia dos Crentes. Mas o Braulio, acho que achou aí o texto que eu falei. Tá comigo aqui. Era Olha, legal que todo mundo lesse. Porque tá eu vi aqui, que ó. um dos problemas que o Ed teve lá foi em relação a isso aí, que está mais do que explicado. Olha só. Se também tem sobre os eunucos, que recai muito sobre a questão homossexual, a situação dos homoafetivos e os eunucos, os que nasceram, os que os homens fizeram e os que escolheram. No caso do eunuco, aquele eunuco lá do caminho entre Jerusalém e Gaza, em Atos, no capítulo 8, Aqui. Filipe enviado para pregar o evangelho para ele, e Paulo chegando, Filipe andando, ouve a leitura de Isaías 53 sendo feita por um eunuco, que era um eunuco etíope. Se ele foi
se ele nasceu eunuco, provavelmente ele tivesse dois ambientes genitais, ou ele tivesse um clitóris tão projetado que fosse praticamente do tamanho de um pênis junto com uma vagina, tivesse formas femininas, ou se ele foi feito eunuco, foi castrado muito jovenzinho, na adolescência, na puberdade, e aí os hormônios mudaram, os seios cresceram, a voz ficou fina, feminina. Vamos supor qualquer dessas hipóteses, que aquele homem não escolheu ser eunuco, por amor ao reino de Deus. Ele foi feito ou nasceu. Então, ele estava todo alterado. A leitura de Isaías 53, que Filipe correu ao lado e ouviu, talvez fosse com uma voz feminina. O homem talvez tivesse peitinhos balançando na carruagem. E o Filipe sobe, não tem nenhuma questão. Ouve, prega, ensina, leva até Jesus. Aí eles chegaram no lugar onde tinha água. O homem perguntou: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Bom, se não fosse Filipe, que tinha Jesus como chave hermenêutica, primeiro eu iria dizer: não, eu vou ter que te levar à congregação, o conselho da igreja vai ter que te examinar. Aí não iria passar no exame, porque a voz dele era efeminada, ou ele tinha peitinhos, ia ter que esperar um tempo para, quem sabe, todo mundo se acostumar e 3 anos depois batizarem o cara, que não podia esperar. Queria dizer: desce daqui, para Filipe. Iria embora dizendo: bom, eu já tenho o que eu tenho e é aqui que eu vou ficar, porque esse outro povo dessa seita do Nazareno é de uma arrogância absurda.